Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Disse Jesus: bendito sois meu Pai, pois a vossa verdade se revela não aos sábios, mas sim aos pequeninos. Tornai-vos como crianças e voltai
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes no Santuário de Fátima, ou todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, hoje no Santuário nós celebramos a missa dos Santos Francisco e Jacinta, os Santos Pastorinhos de Fátima. Somos convidados a contemplar o seu exemplo e a deixar-nos guiar por eles ao encontro do Senhor que se faz presente no meio de nós. Preparemos o nosso coração para este encontro com Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, presente no meio de nós, e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos Santos Francisco e Jacinta, vos sirvamos na simplicidade de coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor.
o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor, exalta os humildes, exalta os humildes. O Senhor, o Senhor. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamará bem-aventurada todas as gerações. O Senhor, o Senhor, exalta os humildes, exalta os humildes. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor, exalta os humildes, exalta os humildes. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos.
O Senhor exaltou os humildes, exaltou os humildes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, a manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado exorta-nos a esforçar-nos por sermos grandes diante de Deus e apresenta-nos as crianças como exemplo dessa grandeza. Os discípulos viviam com esta preocupação: qual deles era o maior, qual deles era o mais importante. Era um grupo que acompanhava Jesus. E o que é que os preocupava? A importância deles no seio desse grupo. Qual deles é que tinha mais relevo? Qual deles é que tinha mais importância? Qual deles é que mandava? E não sejamos demasiado severos no nosso juízo para com estes discípulos de Jesus que o acompanhavam, porque esta é de facto uma tendência que nos acompanha. Procuramos sempre destacar-nos dos outros. Procuramos o reconhecimento dos que nos cercam. Queremos ser os maiores.
E o que o Evangelho nos diz é que há uma única grandeza que vale a pena procurar. Não é sermos grandes diante uns dos outros. Não é termos os aplausos ou o reconhecimento de quem quer que seja. A única grandeza que vale a pena é a grandeza diante de Deus. É sermos grandes aos olhos de Deus. E é paradoxal a atitude de Jesus, porque diante desta discussão entre os discípulos, qual deles seria o maior, o que é que Jesus faz? Vai buscar uma criança, põe-a no meio deles e diz: querem ser grandes, olhem para uma criança e aprendam com ela. Os maiores do reino dos céus são os que são como as crianças, os que são humildes, para reconhecer que dependem dos outros. E de facto as crianças reconhecem esta dependência e pedem ajuda, e esperam essa ajuda. E diz-nos Jesus, é aí que está a nossa grandeza. Quando reconhecemos humildemente a nossa pequenez. Quando confiamos. Quando sabemos pedir ajuda. Não é quando somos autossuficientes e achamos que tudo podemos. Ora, hoje Jesus põe não uma criança, mas duas crianças diante de nós. Celebramos, dizia-vos no início, os santos Francisco e Jacinta. Duas crianças. Eles são as crianças que Jesus põe hoje diante de nós como os maiores do reino dos céus. Como aqueles que devemos imitar se quisermos aspirar a essa única grandeza que vale a pena. Sermos grandes diante de Deus. São estas duas crianças que Jesus põe diante do nosso olhar, dizendo-nos, é isto que devemos imitar. São estas atitudes que devemos também nós ter. O Francisco e a Jacinta, os santos Francisco e Jacinta, são a imagem de uma santidade ao pé da porta, para usar uma expressão tão bela do Papa Francisco. O Papa Francisco utiliza esta expressão da santidade ao pé da porta para falar da santidade que nos é próxima. Isto é, nós quando pensamos nos santos, pensamos normalmente numas figuras estranhas, um pouco exóticas, que saem da normalidade. E o Papa Francisco convida-nos, ou convidava-nos, a olhar para a santidade como algo que está próximo de nós, à nossa porta, a perceber a santidade nas pessoas boas com quem contactamos, nas pessoas boas que foram povoando a nossa própria vida. E o Francisco e a Jacinta são a imagem desta santidade próxima. Não umas figuras estranhas, longínquas, mas próximas de nós. São testemunho de uma santidade geograficamente próxima, não viveram em terras distantes, viveram nesta terra em que nos encontramos. Podemos ir visitar as suas casas. Não viveram em tempos remotos, viveram num tempo relativamente próximo do nosso, mas sobretudo testemunham que a grandeza diante de Deus, que a santidade que eles viveram é possível. E nós percebemos isso na simplicidade das suas vidas. Não fizeram atos extraordinários. Eram crianças, que viveram como crianças e que nos mostraram que a santidade passa por aí. Que a santidade é algo que está ao nosso alcance, se assim o desejarmos. Eles dizem-nos, sim, que a santidade é possível. Contemplando o seu exemplo, nós compreendemos mais facilmente aquilo que a Igreja tem vindo a afirmar, que a santidade não é algo reservado para alguns eleitos, é a vocação de cada cristão, é a nossa vocação. Somos chamados a ser santos. Na primeira aparição neste lugar, em maio de 1917, Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos, quereis oferecer-vos a Deus? É interessante porque a pergunta que Nossa Senhora lhes faz não é outra. Podia-lhes perguntar tantas coisas, mas aquilo que Nossa Senhora lhes pergunta aqui neste lugar, na sua primeira aparição, é: quereis oferecer-vos a Deus? Quereis fazer da vossa vida uma oferta a Deus? E a resposta dos pastorinhos, clara e firme:
sem hesitação nem reservas, sim, queremos, transformou as suas vidas de forma decisiva. É interessante que mais tarde, a irmã Lúcia, dos Três Pastorinhos, aquela que viveu mais anos, a irmã Lúcia recorda esta pergunta de Nossa Senhora: quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta que eles deram, sim, queremos. E reconhece que essa resposta é que transformou efetivamente a vida daqueles três pastorinhos, dos três videntes. Esta resposta simples e convicta evoca a resposta que escutámos na primeira leitura, a resposta do jovem Samuel, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou porque me chamaste. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Mas a resposta dos pastorinhos evoca sobretudo a resposta de Nossa Senhora no momento da anunciação: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi isso que os pastorinhos responderam a seu modo. O sim queremos deles imita esta disponibilidade de Maria. Oferecer-se a Deus, fazer da nossa vida uma ofrenda, uma oferta feita a Deus, é caminho de santidade. Mas nós reconhecemos que é um caminho exigente, que é um caminho difícil, que não é evidente nem fácil. Implica esforço permanente de superar aquela tendência de nos fecharmos em nós próprios, de nos fecharmos nos nossos interesses, de nos fecharmos no que nos apetece, em vez de procurarmos aquilo que é o bem que devemos fazer. Oferecer-se a Deus implica sempre esforço. E por isso Nossa Senhora diz aos pastorinhos, depois da sua resposta tão pronta: sim, queremos, e depois ter muito que sofrer. E porém, nós sabemos que Deus nunca deixa que faltem as forças àqueles que sinceramente aceitam fazer das suas vidas uma oferta a Deus. É exigente? É, mas Deus não deixará que nos faltem forças para isso. Assim nos disponhamos nós. Assim queiramos nós fazer da nossa vida essa oferta a Deus. E por isso Nossa Senhora conforta os pastorinhos e conforta-nos a nós, dizendo: a graça de Deus será o vosso conforto. O que encontramos na vida dos santos Francisco e Jacinta é esta preocupação constante de viverem em contínua entrega e doação de si a Deus e por isso aos outros. E eu sublinho este e por isso aos outros. É que nós temos a impressão que, se prestarmos demasiada atenção a Deus, nos esquecemos dos outros e não cuidamos suficientemente dos que estão ao nosso lado. Não é verdade. Quanto mais estivermos em comunhão com Deus, mais estaremos atentos àqueles que nos cercam. Aliás, São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, deixa-nos a chamada prova dos 9. Porque São João diz: se alguém disser que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Para que não haja dúvidas. Portanto, dedicarmos a nossa vida a Deus nunca significa estarmos menos atentos aos outros. Pelo contrário. E é isso que nos mostram os santos Francisco e Jacinta. Esta é também a atitude a que nos convida Nossa Senhora aqui em Fátima. Por isso hoje somos convidados a contemplar o exemplo dos santos Francisco e Jacinta para os imitarmos, para fazermos nós também o mesmo, para procurarmos ser grandes diante de Deus, sabendo que a nossa grandeza está nesta doação da vida a Deus e no serviço aos outros. Caros peregrinos, como os santos pastorinhos de Fátima, como aos santos pastorinhos de Fátima, Nossa Senhora pergunta-nos também a nós hoje: quereis oferecer-vos a Deus? Que a nossa resposta seja a deles. Que a nossa resposta seja a resposta dos santos Francisco e Jacinta. Uma resposta que transformou as suas vidas e que pode transformar as nossas. Peçamos ao Senhor que nos dê a força para assim os imitarmos.
Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade da vida e cantemos cheios de fé. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos beatos, dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas as ajudem a crescer como os pastorinhos em candura e simplicidade. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como o Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna, por Cristo Nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, con Francisco y Jacinta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Guarda
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens e mulheres, por Cristo nosso Senhor. Porque estamos em ano jubilar, vamos fazer juntos a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis sentar-vos. Sabemos que as crianças aqui em Fátima tiveram sempre um lugar muito especial. Foram crianças que Nossa Senhora escolheu como seus interlocutores neste lugar e por isso, todos os sábados, nós terminamos esta celebração com a bênção das crianças. Eu por isso vou convidar todas as crianças presentes a aproximarem-se agora aqui do altar para nós fazermos a oração de bênção das crianças. As mais pequenas, que não podem ainda vir sozinhas, peço que quem as acompanha as possa trazer até junto do altar para podermos invocar a bênção do Senhor sobre elas. E enquanto as crianças se aproximam, nós cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem for humilde como és
Muito bom dia e muito obrigado pela vossa presença. É sempre uma alegria muito grande ter-vos aqui. Nós agora vamos rezar para que Jesus vos abençoe. O que é que isto quer dizer? Vamos pedir que Jesus vos ajude, vos acompanhe ao longo da vossa vida. E vamos pedir-lhe uma coisa muito interessante. Vamos pedir que Jesus vos dê um coração bonito, como de duas crianças de quem nós hoje falámos. Sabem como é que se chamavam essas crianças? O Francisco e a Jacinta. O Jacinto e o Francisco, que eram dois irmãos, crianças como vocês, que tinham um coração bonito. Um coração amigo de Jesus, amigo dos pais, amigo dos outros. E é isso que nós vamos pedir para cada um e cada uma de vocês. Que Jesus vos dê também a vocês um coração bonito, como o do Francisco e da Jacinta. Está bem? Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vossos olhos inocentes contemplaram a Senhora, dos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Sacrifício e oração foi a vossa vida inteira. Ao convite maternal da Senhora da Zinheira. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós.
Enquanto as crianças regressam aos seus lugares, eu vou fazer a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, recordo que na próxima terça-feira, dia 19 de agosto, fazemos a evocação da aparição do mês de agosto, que, como sabem, não aconteceu no dia 13, mas no dia 19, uma vez que o administrador de Vila Nova de Orém tinha no dia 13 levado os pastorinhos para Orém. Temos o programa com o terço às 10 horas na Capelinha, a missa aqui às 11 horas na Basílica da Santíssima Trindade e depois às 21 horas uma vigília itinerante que parte da Capelinha das Aparições até ao lugar dos Valinhos, onde evocaremos esta aparição. Recordo também que as ofertas recolhidas no final desta celebração se destinam aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. Neste dia em que celebramos os santos Francisco e Jacinta, procuremos ser grandes diante de Deus através da oferta da nossa vida a Deus e aos outros. Desejo-vos um santo dia, aos que estão de férias, votos de boas férias, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, Ave, Ave Maria. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata.
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.